Olá, tudo bem? Você saberia me dizer quais são os 9 traços do transtorno de personalidade narcisista? Você saberia dizer o que quer dizer transtorno de personalidade narcisista? É um diagnóstico dado por profissionais da área da saúde mental, um psiquiatra ou um psicólogo. Eu não sou nenhum desses dois profissionais, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês conhecimento que está aí, está todo mundo comentando sobre e ajuda a gente a identificar algumas características em algumas pessoas que a gente pode ter trabalhado, que a gente pode ter uma relação íntima, que a gente pode ter na família ou em amizade. E a partir do momento que você percebe esse padrão de comportamento que vai influenciar esse transtorno de personalidade, vai influenciar na forma que a pessoa se comporta, e isso pode te ajudar a tomar decisões se você neutraliza essa relação, se você rompe essa relação, se você permanece, mas de uma forma consciente que aquilo é uma coisa que pode prejudicar a sua saúde mental também, ok? Porque o transtorno de personalidade narcisista é um problema de saúde mental, e essas pessoas que têm esses traços, eles dificilmente vão ser diagnosticados, porque dificilmente eles vão procurar um psiquiatra ou um psicólogo, mas eles causam muitos problemas emocionais nas pessoas que convivem com eles. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas. Então eu vou falar aqui para a gente conversar sobre os 9 traços. É, Se você identificar 5 desses 9 traços, é uma bandeira super vermelha para você entender que possivelmente essas pessoas que você observou esse tipo de comportamento tenham um alto nível de narcisismo, ok? Vamos lá. A primeira seria autoimportância, sentimento de grandiosidade. Seria enxergar talentos e realizações de uma forma que se considera superior. Enxerga os seus próprios talentos e suas relações de uma forma muito exagerada, considerando tudo muito superior. Segunda seria fantasia de sucesso e poder. São pessoas que se preocupam muito com o tema de sucesso, poder, beleza ou amor ideal. Então, nesses assuntos, elas vão fantasiar muito essas invenções, essas fantasias que essas pessoas acabam criando, para elas poderem viver e atrair outras pessoas para viver essa fantasia com elas. Terceira, necessidade de admiração constante. Faz de tudo para ter atenção, admiração, validação incondicional. Então, ela quer uma validação incondicional. São pessoas que buscam, inconsciente ou conscientemente, validação exagerada. Exploração interpessoal. São pessoas que estão dispostas a explorar os outros para atingir os seus objetivos. Quinta, falta de empatia. São pessoas que têm uma incapacidade de reconhecer a necessidade e o sentimento dos outros. Você vai perceber, às vezes, até uma nuance a esse tipo de pessoas. Muitas vezes eles passam uma imagem que se preocupam, mas na verdade eles estão só investigando para entender mais suas vulnerabilidades. Não é um interesse genuíno para te ajudar. É para depois talvez poder usar isso contra você. Sexto seria crença de ser único, especial. Único, nós somos 8 bilhões de habitantes, cada um aí único, mas não somente único, ser especial, e acredita que deve então se relacionar somente com pessoas que são especiais também, que eles consideram, né, superiores, e pessoas
especiais. O sétimo seria inveja e projeção. Então, são pessoas que frequentemente elas acreditam que as outras pessoas têm inveja delas ou elas têm uma inveja crônica das outras pessoas, só que elas não vão manifestar isso, então elas vão projetar falando que outras pessoas são invejosas, então vai ser esse jogo, ou vai ter uma nuance ali que você percebe que é comportamento de pessoas invejosas, mas nunca é muito claro, né? Porque a gente tem uma tendência de silenciar o assunto, a inveja. Todos nós temos tem um espectro ali, a gente vai sentir inveja, não tem nenhum ser humano na face da Terra que não tenha um momento de inveja. Agora, quando é uma inveja crônica, né? E é uma inveja, você ter e você achar que os outros têm inveja de você. Aí é uma outra configuração cognitiva ali que a pessoa teve. O oitavo, sentimento de merecimento ou privilégio. Então a pessoa, ela acredita que ela merece mais, ela merece estar em posições onde tem muito foco, onde tem um certo ali protagonismo e de privilégios. Então, é uma expectativa irracional de tratamentos especiais e que suas vontades e desejos sejam realizados imediatamente, automaticamente. Então, a pessoa sentiu, desejou, quis, então é aquela vontade irracional de que as suas vontades e desejos sejam realizados. E quando isso não acontece, vem a frustração, vem a raiva, vem em muitos momentos vão ser pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de se regular emocionalmente. Então elas vão precisar de pessoas para que regulem elas emocionalmente, porque elas não conseguem lidar com a frustração de não ter os seus desejos realizados. E o nono seria arrogância e altivez. Demonstram comportamentos de desdenho, pretensiosos e insolentes. Então, são esses 9 traços que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, né, vai apresentar. Nunca pode ser que seja os 9, mas se pontuar 5, você já pode considerar que é uma pessoa que tem esses traços fortíssimos. E aqui, como você pode observar, são comportamentos que vai trazer um certo conflito para as relações. Então, isso acaba trazendo junto com esses comportamentos que essas pessoas vão ter, muitos e muitos e muitos conflitos. São personalidades que a psicologia chama também, que são personalidades antagonistas. Então, o transtorno de personalidade narcisista é um deles, mas tem um grupo muito grande de pessoas que têm esse traço. Então, eles vão estar sempre antagonizando com as outras pessoas, com as outras opiniões das outras pessoas e testando limites e sempre relações com muitos e muitos conflitos. Então, são relações muito difíceis e muitas vezes doentias mesmo. E é isso, gente. Vou trazer mais esse assunto aqui. Espero ter contribuído com vocês. E obrigada por seguir até aqui. E se você puder curtir o vídeo, compartilhar e deixar algum comentário se você identificou, se você pretende observar agora para tentar identificar. Eu aconselho todo mundo
observar e auto se observar, observar os outros, e assim a gente consegue identificar o que é bom pra gente, o que é saudável, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que a gente não quer mais, e aí a gente vai refinando as nossas escolhas, a forma que a gente enxerga as nossas relações e o mundo, e vai melhorando e se ajustando conforme a vida vai acontecendo, ok? E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.